Olá, pessoal. Eu sou a Lana Goulart, do curso de Processos Gerenciais, da disciplina de Economia Brasileira. E hoje o assunto abordado é referente aos militares de esquerda e o regime militar, marechal da legalidade na defesa da democracia, utilizando como fio condutor aspectos biográficos de um personagem central no conturbado cenário político brasileiro após o trágico fim do segundo governo Vargas. O presente artigo busca oferecer subsídios para a compreensão da atuação dos militares na política brasileira no período que antecedeu o golpe militar de 1964 e durante o próprio regime autoritário. Através da trajetória política do Marechal Henrique Teixeira Lott, serão especialmente analisados a crise da legalidade em 1961 e momentos do regime militar nos quais o ex-ministro da Guerra voltou-se contra o autoritarismo dos seus irmãos de farda. A luta democrática e nacionalista de Lott em defesa da legalidade constitucional ajuda a compreender a presença de uma importante tradição de esquerda no interior das Forças Armadas e desconstruir a memória que prevalece na sociedade e em parte da historiografia brasileira, que insiste em classificar de forma generalizada os militares brasileiros em permanente oposição aos direitos sociais e à democracia. O Marechal e as Esquerdas. O mineiro Henrique Batista Dufles Teixeira Lott se destacou na política nacional como líder do contragolpe militar que, em 11 de novembro de 1955, garantiu a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, respectivamente, na presidência e vice-presidência da República. O então ministro da Guerra assegurou a manutenção da legalidade democrática, que naquele momento era novamente ameaçada pelas aspirações golpistas da direita civil e militar. Foi ministro da Guerra durante o governo de JK e candidato à presidência da República em 1960 pelo Partido Social Democrático. Durante a sua trajetória política e militar, teve o seu nome associado à defesa do nacionalismo e da legalidade democrática. Sobretudo, trabalhistas e comunistas acreditavam ser o Marechal naquele momento a melhor opção por unir militares e civis na defesa dos ideais do nacionalismo popular. Mesmo após o golpe, o ex-ministro não se calou e se tornou um importante bastião na oposição democrática. A crise de 1961. Após a derrota nas urnas para Jânio Quadros, da UDN, na disputa pela presidência da República em 1960, o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato pela coligação PSD e PTB, recolheu-se em sua casa em Teresópolis, porém não se afastou dos assuntos políticos. Símbolo da legalidade militar, Lott, durante as crises políticas da República que se seguiram após a vitória de Jânio Quadros, foi lembrado pelas esquerdas como um importante fiador da democracia. Destoando da grande maioria dos seus colegas de farda, o ex-ministro da Guerra tinha grande prestígio entre PTBistas, comunistas, estudantes, sindicalistas, oficiais e praças das Forças Armadas, identificados com as ideias nacionalistas que defendiam, sobretudo, uma sociedade mais igualitária e democrática. Diante da radicalização dos projetos de nação na sociedade civil e do clima de tensão, boa parte dos oficiais militares brasileiros, principalmente os que estavam no poder, tiveram duas atitudes: escancarar suas posições autoritárias e direitistas ou submeter-se em nome da hierarquia e da disciplina militar. Havia poucas brechas para a manifestação dos nacionalistas de esquerda entre os oficiais. Aqueles que ainda insistiam em publicamente declarar suas simpatias sofriam com repreensões pessoais, administrativas e inquéritos.
A coerção era grande e tornar-se-ia implacável após o golpe de 1964. O nacionalismo se deslocava nos meios militares de acordo com o movimento de radicalização que ocorria na sociedade como um todo. O regime militar e o marechal da legalidade. Com a instauração da ditadura militar, o Marechal novamente se pôs em defesa da democracia e da Constituição e se posicionou contra os seus antigos adversários políticos. Mais uma vez, foi publicamente desqualificado para a oposição ao regime militar e, no ano de 1965, indicava possibilidades na luta pelo retorno da democracia. O Marechal deixava clara a sua posição diante da situação política que atravessava o país e sobre aqueles que ocupavam o poder. Condenou o uso dos inquéritos policiais militares como instrumento de coerção e perseguição política. Durante o regime militar, as suas manifestações públicas, coerentes com a sua trajetória enquanto oficial, homem público e cidadão, foram responsáveis por empolgar a oposição democrática que tentava resistir ao golpe. Apesar da sua idade avançada e do afastamento da vida política, encerrada definitivamente em 1965, Lott ainda era visto como uma ameaça pelos chefes do regime militar e suas declarações em defesa da democracia tinham importante significado para os golpistas e para a oposição ao regime. Uma família contra o regime militar. No início da década de 70, um de seus netos, Nelson Luiz Lott de Moraes Costa, segundo filho da ex-deputada Edna Lott, se engajou na luta armada contra o regime. Estudou no colégio militar e na escola preparatória de cadetes e, após decepções e divergências, desistiu da carreira militar. Em 1966, ingressou na Faculdade de História da Universidade Federal Fluminense, entrando posteriormente para a Ação Libertadora Nacional, ALN, dissidência do PCD, cujo líder era Carlos Marighella. Após ser deletado por um companheiro que já se encontrava detido, foi preso aos 20 anos de idade e permaneceu aproximadamente 4 anos nas dependências das Forças Armadas, sofrendo sistematicamente torturas e restrições. Neste período, sua mãe, Edna Marília Lott de Moraes Costa, ex-deputada, destacou-se por denunciar entre os militares as torturas infligidas ao filho e a outros presos nas mesmas condições. Edna era discreta e não chamava a atenção da imprensa, mas mesmo assim, em 10 de junho de 1971, na cidade de Lambari, onde possuía casa de veraneio, Edna Lott foi assassinada por Eduardo Fernandes da Silva, filho de um oficial da Marinha que prestava serviço de motorista e secretário para a ex-deputada. Funeral da Democracia. Em maio de 1974, já com 89 anos, Lott foi vítima de 2 infartos e morreu na noite do dia 19, um sábado, por conta de um edema pulmonar. Na ocasião, a família solicitou formalmente ao Ministério da Guerra as devidas honras militares para o oficial que ocupou por 5 anos a pasta do Ministro da Guerra. O pedido foi recusado pelos chefes militares. Apesar do debate gerado, pouco foi noticiado na imprensa a respeito do falecimento do Marechal. O Jornal do Brasil foi o órgão que mais deu destaque ao acontecimento. Ao mesmo tempo em que a trajetória política de Lott pôde ser considerada síntese entre o nacionalismo militar e as esquerdas, também foi símbolo do fracasso dessa aliança. O resultado das eleições de 1960, a prisão em 1961 e o posterior isolamento político durante o regime militar são infelizes episódios que exprimem a derrota de um projeto político.
O fracasso significou repressão, silenciamento e esquecimento. A esquerda militar foi um dos grupos mais perseguidos do regime militar, deslocados para a reserva, caçados, presos ou clandestinos. Estes foram os destinos da maioria desses militares. Obrigada e até logo! De leste a oeste, de sul a norte.